Porque nesse interregno todo, olha a palavra interregno, você pode ir procurar, eu estou falando, interregno é um monte de coisas, é uma confusão, é um monte de perguntas, falatório. Eu tenho a dizer o seguinte: primeiro, essa questão das joias, ela não é de hoje. A gente já começa, a gente sabe que Bolsonaro é fascinado por joias, por ouro. Começou aquele negócio dos pastores, começou a descobrir naquele negócio dos pastores. Ninguém ainda vai pegar aqueles evangelhos, só está dando um tempinho. Né? O ouro da Bíblia lá, você lembra? Agora, o presidente, em todas as ruas, quando a gente via, em documento assinando, ele assinava documento com caneta Big para mostrar a simplicidade. Ele comia com garfo de plástico para mostrar a simplicidade. Ele usava relógio de R$10, que é relógio de feira, para mostrar a simplicidade. E eu acredito que ele só assina documento com a BIC, porque de ouro ele vendia. Eu acredito que o relógio dele é de plástico, porque o de diamante, cravejado de ouro, ele vendia. E eu acredito que ele tinha que comer com garfo de plástico, porque os talheres, as bachelas dadas em ouro, ele vendia, ouro e prata ele vendia também. Só que detalhe, ele está vendendo que não era dele. E eu falei aqui no programa, vocês lembram muito bem, quando eu falei que ele iria ser chamado às falas por conta disso. Eu disse muito antes, mas muito antes, que tinha coisa muito obscura. E usando, Lucas, Moisés, você que é Lucas 12, que diz que nada que é feito nessa terra é encoberto e nada que é roubado que não seja descoberto. Está aí. E o legal agora, Cícero, é o silêncio dos bolsonaristas. Que silêncio! Eu não sei se Moisés ainda tem coragem ou tem condições. Eu até conversando com Moisés, eu estava aconselhando a ele: Moisés, para com isso. Não tem como mais você defender, você está fazendo papel de bobo. O advogado Mauro Cid, o primeiro, foi recomendado a deixar a causa, porque contou tanta mentira, mas tanta mentira, que agora não tinha como voltar atrás. E outra coisa que eu sempre falei para vocês aqui, além do colinho do papai, eu disse que o pessoal for atrás do celular do Mauro Cid, do Bolsonaro e do pessoal. Não foi atrás de cartão de vacina. Nem se fala mais em vacina. Eles queriam o que estava aí na nuvem dos celulares. E parece que não estava em nuvem. Como é que chama assim a questão do submundo lá embaixo? O pessoal, a nuvem está em cima, né? Deep Web. Deep Web. Ó. Se eu tivesse que usar uma palavra clássica, normal, muito educada aqui, eu diria o seguinte: essa direita é burra pra caramba. O cara ir lá dizer agora que comprou um relógio de 360 mil reais. Eu comprei com meu dinheiro para devolver para o governo. Mas por que ele foi devolver? Então ele é outro criminoso, que ele comprou produto de roubo. Porque o ladrão, ele comprou de um receptador, passou a ser o outro receptador, e o ladrão mesmo não foi lá buscar o troço de volta. Quer dizer, a peça continua vendida, sendo devolvida ou não. Ela foi vendida. E o que vendeu ainda está com dinheiro lucro. Se o outro não devolveu o dinheiro, pelo menos para comprar a peça, dando atenuar. E mais burro, vendeu por um preço e pagou talvez o dobro. Porque o cara não ia vender pelo mesmo preço. É achar que a gente é muito idiota. É direita, alguns, não são todos vocês não que ficam bravos. É direita burra, atrapalhada. E a palavra que eu usasse, com todo respeito, as pessoas estão fodidas. Muito bem, vamos lá. Moisés, eu ia pedir a sua fala, mas como você normalmente analisa meio, você é muito profundo nos seus comentários, né? Você analisa a fala de todos, eu vou deixar por último, né? Porque eu sei que você vai dissertar muito bem sobre esse tema, vai fazer uma ampla defesa, né? Eu vou com você, Renan. Renan Barbosa, boa noite, seja bem-vindo. Satisfação tê-lo mais uma vez no News 5.1.
Obrigado, Cícero. A satisfação é toda minha. Muito obrigado a todos os telespectadores que nos acompanham. É um sinônimo de grande prestígio, né? Ter vocês mais essa noite nos acompanhando e eu aqui novamente no programa. Então, Cícero, esse caso das joias, né? Por um lado, né, os bolsonaristas, que o Buiú diz que sumiram, eles defendem uma tese de que as joias, né, elas eram de caráter personalíssimo. Isso é o que eles defendem. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, tá, Buiú? Então eles não sumiram. Eles não sumiram, eles simplesmente estão nas redes sociais fazendo toda essa defesa baseando-se nos decretos que foram expedidos nesse sentido. Que havia até especificação no final de um parágrafo das joias e os bens de caráter pessoal. Obviamente, houve um entendimento divergente do TCU. Então, esse entendimento ele passa a vigorar como predominante. O TCU ele tem essa capacidade de expedir essas recomendações. Obviamente, isso pode ser questionado? Pode. A via judicial é a via adequada a ser questionada nesse sentido. O que não se pode deixar de ressaltar é que todas essas questões estão indo diretamente ao STF. Esse é um grande problema, e isso até o próprio jornalista que outrora defendeu a esquerda, Glenn Greenwald, ele diz que essa posição do STF ela pode dificultar o futuro desses processos. Então, a gente tem que lembrar, não existe mais foro privilegiado. O que nós estamos tratando deveria ser tratado na primeira, na segunda instância e aí sim nas instâncias recursais e na instância constitucional, que é o STF. Então nós temos que lembrar que o processo ele não está seguindo o rito correto, ele deveria começar na primeira instância, deveria ser encaminhado esses autos. Mas aí a discussão jurídica tem gente que tem esse entendimento, já outros permanecem com aquilo, né? Aquele afago, aquela vontade de buscar e fazer a caça às bruxas. O que não é correto, porque a gente já teve um histórico disso. Nós sabemos que a própria Lava Jato ela ficou maculada por conta disso, e provavelmente nós teremos isso também nos casos que se referem ao ex-presidente Bolsonaro. Eu sou, né, da tese legalista, eu acredito que deveriam ser respeitados os trâmites legais para que pudesse, sim, abrir a ampla defesa, não realizar determinadas prisões. Olha, prisões 6 meses depois dos fatos. Teve prisões que ocorreram 6 meses depois de algumas situações. O cara vai preso preventivamente. Olha, como que um cara 6 meses depois vai atrapalhar a investigação? Olha, nós temos o inquérito do 8 de janeiro, nós temos as investigações do 8 de janeiro, pessoas presas sem mesmo acusação formal. Que isso? Nós temos que tratar a coisa com responsabilidade. E é isso que eu peço da bancada. Não defendendo ninguém, mas defendendo que a pessoa seja julgada da forma correta para que possa ter o direito ao recurso. E isso é uma coisa que não acontece. Por isso, Cícero, por essa pressão, o próprio advogado ele já fala nessa questão do chefe, porque ele sabe que não tem como recorrer, não tem para onde recorrer. Para quem que ele vai recorrer? Então essa é a pontuação que eu queria fazer inicialmente aqui no programa. Muito bem, Samuel Costa, boa noite, seja bem-vindo ao seu comentário. Boa noite aos nossos telespectadores, sinto-se todos saudados, cumprimentado. Olha, Renan, só para deixar claro aqui para ti, né, a decisão cautelar de vinda do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de trazer à tona a moralidade nas investigações. Quando tu fala, né, que o suposto fato ocorrera há 6 meses atrás e não pode haver obstrução, ou pode sim, a maior prova é que o ex-advogado do Bolsonaro, Youssef, foi aos Estados Unidos da América e comprou um relógio cravado de diamante da marca Rolex, um valor acima do que foi vendido. Então, esse é um subterfúgio, uma manobra que foi dada depois da expedição do documento do Tribunal de Contas da União. O rol do decreto que faz a regulamentação a respeito dos presentes recebidos por governo estrangeiro é taxativo, né? O valor, se o presidente Bolsonaro quisesse receber esses, né, digamos assim, patrimônios, né, milionários, ele teria que recolher 50% do valor das coisas. No caso da joia saudita, os auditores da Receita Federal entenderam que a cotação é 16 milhões de reais. Bastava ele pagar 8 milhões de reais de impostos, ele poderia ficar com os presentes.
A mesma coisa também do relógio de diamante. E assim, a gente não pode fazer pirotecnismo. O foro adequado para poder fazer análise dessas situações que envolvem a joia saudita, o relógio cravado de diamante Rolex e tantas outras benesses que o Bolsonaro recebeu do governo saudita, é o STF. Porque o Brasil adotou a teoria da atividade. Considera-se crime no momento da ação ou da omissão. Então, nessa situação hipotética, quando o Bolsonaro cometeu e seus auxiliares eventual malversação do recurso público, ele estava gozando até o dia 31 de dezembro, de 2022, do cargo de presidente da República. E a Constituição de 88 estabelece que cabe privativamente o Supremo Tribunal Federal julgar os atos do presidente da República. Então a gente não pode remeter o juiz em primeiro grau, porque seria um juízo incompetente, ou seja, não teria competência para apreciar. Se o Bolsonaro começar a cometer crime a partir do momento que ele deixa de ser presidente da República, ou seja, do dia 1º de janeiro de 2023 em diante, aí sim ele passaria a ser investigado pelo juiz de primeiro grau. Quanto ao Mauro Cid. Só para explicar, porque tu fez uma confusão aqui na tua fala. Fala sobre o Mauro Cid. Não, eu estou explicando o que tu falou, só isso aí. Aí é um programa de debate, fica tranquilo. Não é com raiva, nervosismo. O Cid também é no STF. Sim, perfeito, porque ele faz parte da situação. Ele está envolvido. O sujeito passivo nessa situação é o presidente da República. E toda vez que uma pessoa tem foro privilegiado ou foro de prerrogativa de função, todos aqueles indivíduos que participam também concorrem no mesmo juízo. Mas a investigação é do Bolsonaro ou ela não chegou no Bolsonaro ainda? Ela já está com... Olha, deixa eu falar aqui. Aí é só desdobramento. É porque, tipo assim, a gente causa que... Nem todo mundo é bacharel em direito, pessoal, para a gente ficar dando aula aqui de processo penal e esclarecer. De forma clara, o manto das Forças Armadas não é pano de chão. O Mauro Cid, tenente-coronel das Forças Armadas, é filho de um militar general que foi amigo do Bolsonaro de curso nas Agulhas Negras. E aí fez lavagem de dinheiro, as evidências estão aí, a gente não pode negar isso como fato consumado. Está sendo oportunizada a ampla defesa, o contraditório, devido ao processo legal. Vale ressaltar que a gente já está na fase do inquérito, na fase de investigação, e as pessoas já estão se antecipando. Não é razoável uma pessoa trocar de advogado em menos de 100 dias. E outro, o cara pode aguentar uma semana, um mês, 2 meses de cadeia. Mas quando se passa mais de 100 dias, que é o caso do Mauro Cid, o cara abre o bico. Não vai colocar... Já trocou, pegou um advogado especialista. O Mauro Cid se tornou a primeira pessoa no mundo, talvez no Brasil e no mundo, a fazer o Instituto da Delação despremiada. Tudo que ele está falando, a Polícia Federal já sabe. Ou tu acha que a Polícia Federal descobriu, né, no jogo do bicho, que o CEF tinha ido lá nos Estados Unidos e ter recomprado a joia, no caso do relógio, com dinheiro vivo? Então a gente não pode subestimar a inteligência da Polícia Federal. Esse é só o início. Já foi comprovado agora, Cícero Moura, na CPI dos atos de 18 de janeiro, que o Bolsonaro movimentou mais de 2.300.000 de forma atípica na sua conta. Então, não tem rastro, e aí a gente espera que as pessoas tenham bom senso de compreender que o Bolsonaro enganou todos e todas aqueles brasileiros e brasileiras bem intencionados que acreditavam que ele, de fato, fosse combater a corrupção. Muito bem, Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo. Depois de ouvir os comentários, estamos todos curiosos pela sua análise profunda desse tema e até onde, né, você acha que tem verdade nisso, ou é uma armação contra o ex-presidente, contra o coitado do Cid que está na cadeia. Fica à vontade. Rapaz, Cícero, ele gosta de me colocar na situação, análise profunda, ô bicho sem vergonha, né? Mas vamos lá, boa noite a todos vocês, boa noite aos meus colegas de bancada. Eu sei que ele está tirando onda, mas não tem problema não. É assim mesmo. Os humilhados serão exaltados. Boa noite, Renan, saudade de você. O Renan, cara, parabéns, você fez uma análise aí, ó, irretocável, né? Boa noite, Samuel, e em especial a todos vocês que eu já acostumei chamar de Nação Rema. Sejam todos muito bem-vindos. Você não me cumprimenta, não? Buiú, meu velho Buiú aqui. Boa noite, Buiú. Vamos lá, pessoal, eu quero começar aqui pelo caso do Samuel. Ele disse que o Bolsonaro atraiu todos os outros para o STF, por foro especial, por ter na época foro especial. Só que o Samuel esqueceu de dizer para vocês, telespectadores, que a Carmen Lúcia devolveu, depois que acabou o foro privilegiado do Bolsonaro, ela devolveu tudo para a primeira instância. A mesma coisa fez Dias Toffoli. Então esse argumento do Samuel não prospera. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto,
o Coronel Cid, ele foi atraído por inquérito das milícias digitais, né? Ele foi atraído por esse inquérito por causa do cartão de vacina. Aí aquilo que eles falam de ficha expedition. Depois que ele foi atraído por inquérito, ficou na mão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tinha agora poderes para investigar, mandar buscar. Agora presta atenção, telespectador, no absurdo, no estupro legal. É um estupro legal. Porque olha só, tudo isso é feito por causa de cartão de vacina. Busca, apreensão, prende isso, vai na casa, pega computador, por causa de coisa que não dá nem... Isso é da transação penal, isso é menor potencial ofensivo. Isso não é de gravidade para uma... E você vê coisas muito mais graves, como hoje a questão do Renan Calheiros, 864 milhões, Renan. 864 milhões foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, Samuel. Depois a Procuradoria-Geral da República, do nada, mudou de entendimento, disse que não era mais para oferecer a denúncia e o STF prontamente acatou. E aí nós temos aqui, ó, escutas, gravações, nós temos tudo no inquérito provando que esses senhores que hoje estão livres, e eu falo com você, você que é torcedor, não nem falo que você é eleitor, porque você de esquerda, a maioria são torcedores mesmo, não estão nem aí, não estão analisando nada. Você era para ficar triste vendo tanta gente corrupta sendo absorvido por chincana política, jurídica, sendo absorvidos, 864 milhões caiu no bolso desse povo que poderia fazer asfaltos, fazer hospitais, poderiam servir para Bolsa Famílias, poderiam fazer casas, mas foi para o bolso de corruptos. E hoje o STF absorveu todos eles. E você está aí preocupado com joia que foi presente. Não é roubo. Não é roubo, não foi nada roubado. O senhor Samuel, propositalmente, esqueceu de citar a portaria 59. Moisés, que a portaria 59 diz que é personalíssimo, joias, relógios, pulseira, era presentes personalíssimos, podendo o recebedor dispor delas, vender, doar, fazer o que quiser. Aí o Bolsonaro, quando teve um entendimento diferente do TCU, disse, opa, se tem um entendimento diferente do TCU, mandou buscar as joias e entregou. Foi ele que deu dinheiro, tá aí, foi o Bolsonaro que deu dinheiro pro Youssef comprar não, joia. não importa, foram entregues, já está no TCU. Esse caso é morto, está resolvido. Agora, os 864 milhões, que está aqui hoje em todos os sites, esse você não vai ver. Esse dinheiro não cabe aqui dentro desse estúdio. Essa grana foi pro pau, sumiu. Sabe quem aparelhou? Eles aparelharam na Petrobras, nas estatais. Por isso que eles brigam tanto pelas estatais. Ó, para passar a mão, como fizeram no Petrolão. Relógio com a joia. Aí, pessoal, não dá. A mão peluda, Moisés. A mão peluda, como diz aqui o meu amigo Cícero. Então, pessoal, não dá para comparar presentes. Agora, pessoal, vocês já perceberam. Eu não estou falando com você petista. Não estou falando com você de esquerda. Porque para você o que eu falar aqui não importa. Mas eu estou falando para você que ainda está em dúvida. Preste atenção. Dá para balancear presentes que já foram devolvidos e já estão no TCU. Com isso de hoje, 864 milhões. Outra coisa, como disse o Renan, esses inquéritos não vão cair todos lá na frente, porque eles não têm foro privilegiados. O que estão fazendo é manobra. Não existe do Coronel Cid estar na mão do Alexandre de Moraes. Não existe esse inquérito que está sendo dirigido por um juiz incompetente, porque a lei fala do juiz natural, e o seu Samuel sabe disso, mas ele está ocultando a questão do juiz natural para poder aqui passar a mão no erro. E isso vai cair, pessoal, porque lá na frente a verdade virá.